Por falar em amor, por falar em família, por falar em Deus, a gente fala da santidade. Às vezes, quando falamos em santidade, as pessoas acham que santidade é algo para o outro ou para aqueles que viveram antes de nós. Que no mundo de hoje, na correria, nas coisas tão complicadas que a gente enfrenta, a santidade parece ser algo distante ou apenas privilégio de alguns. Mas não é nada disso. A santidade é o chamado bonito que Deus faz a todos os seus filhos e filhas. O próprio Cristo no Evangelho diz: sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. O Papa Francisco também nos mostra que a santidade é para todos. E ela se constrói no dia a dia, não é um milagre que nos faz ser santos. É como eu escolho o amor do Cristo como referência para a minha vida. E para falar um pouco de como ser santo nos dias de hoje, diante de tantos desafios, a gente acolhe com muito carinho aqui no Bênção da Manhã o Frei Tiago da Silva, do Santuário de Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá. Frei Tiago, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã, alegria ter você aqui com a gente. Bom dia, padre, então bom dia a você também que acompanha este programa, Bênção da Manhã. Estamos aí para falar desta proposta que é para todos, né? É privilégio para alguns, mas é abraçar essa vida sonhada por Deus. A primeira vocação, o primeiro chamado que o Senhor nos faz desde o dia do nosso batismo é justamente para isso, né, Frei? Somos chamados a viver uma vida santa. O que seria essa dimensão desta vida santa que o batismo nos dá como vocação e missão? Então, tomar posse dessa vida plena. Acredito que Deus, quando chama o homem à existência, sonha para ele, tem ele como referencial, é senão a vida do próprio Filho. Então, no Evangelho, quando Nosso Senhor inicia o seu ministério público, ouve-se da voz do céu, né? A seguinte voz: este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Então, a santidade é tomar parte desta vida que tem ali como um referencial Jesus Cristo, né? O seu amor. E na medida em que vivemos esse amor, este humano sonhado por Deus vai se manifestando em nós. Eu tenho como convicção que cada vivente traz dentro de si uma dimensão do Cristo. Então, quanto mais eu me aproximo deste, né, que é o Filho de Deus, eu também me conheço diante daquele que me criou. Então, São Francisco tem algumas provocações e gosto assim sempre de recordar esta, né? Ser aquilo que somos diante de Deus. O que é o homem diante de Deus? Então, Francisco, nessa busca, olhando para a pessoa do Cristo, encontrou a humanidade sonhada por Deus para ele. Então, quanto mais próximo do Cristo, mais essa humanidade se manifesta. E essa vida plena, eu acredito que conversa com aquilo que hoje nós queremos tratar, acerca da santidade. Exatamente. A gente olha a vida dos santos, desde os santos do início da igreja, né? O São Francisco, essa referência aí para o mundo todo. Os santos do dia de hoje, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Santa Dulce dos pobres, e a gente se encanta pela vida que eles viveram. Sim. E percebemos que Deus não facilitou nada na vida deles. Eles tiveram também que enfrentar seus limites, as suas imperfeições, carregar as suas cruzes, mas jamais desviaram o olhar do Cristo. Exato. Porque a vida de Jesus é a referência daquilo que precisamos viver para que a santidade faça parte do cotidiano. Como eu posso, no dia a dia, entre as lutas, os sacrifícios, as escolhas, escolher gestos que santifiquem a minha vida? Pois é, então Cristo como referência, ele qualifica a relação com o humano. E vou tentar responder a pergunta do senhor, olhando até mesmo para o exemplo de minha mãe, né? Então, Dona Maria Aparecida, lá em casa, destacava sempre conosco, né? Cuida sempre do outro. Então, nós estamos numa sociedade. Então, tudo que você faz gera impactos na vida do outro. Então, nós não temos o direito de entrar na vida do outro para ser um obstáculo para a sua felicidade. Então, quando tem essa dimensão, essa preocupação, esse cuidado com o humano, ali nós podemos iniciar um itinerário, um caminho que concorre para essa santidade, nas coisas mais simples do dia a dia. O gesto de você olhar para alguém, perguntar o seu nome, como vai você, esse se importar, esse ter olhos para o outro, possibilita, então, o início deste caminho que concorre, né, para esta vida mais plena. Então, através das coisas mais simples. Hoje, lá no Santuário de Frei Galvão, posso destacar isso. E depois, temos por resposta esta postura que assumimos. Frei, a acolhida de vocês. Então, um aperto de mão, um sorriso, uma mensagem, um abraço. Esse acolher a vida é sinal de santidade. Olhando para o Antigo Testamento, quando Deus, naquele desejo de libertação do seu povo,
eu olhei para o sofrimento, o clamor do meu povo. Então, este olhar para o clamor da humanidade. Hoje a humanidade enfrenta diversos desafios, mas aquele que uma vez tocado pelo Senhor, pelo Cristo, e tem dentro de si essa dimensão de olhar para aqueles que sofrem, eu acredito que a santidade vai se desdobrando nas coisas mais simples do dia a dia, desde respeitar a dignidade da vida, né? Respeitar esse humano e procurar colaborar com o seu crescimento. Muito bacana isso. Porque hoje o mundo, as pessoas estão muito corridas, né? Chega do trabalho em casa, mal consegue ali se alimentar e sai de novo. E às vezes fala, nossa, eu não tenho conseguido encontrar tempo para ir na igreja, não tenho conseguido encontrar tempo para participar da missa ou até mesmo para rezar o terço. Mas acho que a santidade é essa forma bonita de como eu rezo para Deus e como eu levo Deus em mim onde quer que eu esteja. Exato. No meu trabalho, no convívio em família, lá no momento de entretenimento com os amigos, em uma lanchonete, enfim. A santidade não é algo que você só vive dentro da igreja. A santidade é algo que tem que estar no cotidiano da vida. As ruas por onde você caminha, as escolhas que você faz. Se Deus está presente em tudo isso, então você está vivendo essa dimensão bonita da santidade. O Deus que habita em minha vida é Ele que abençoa aquilo que eu também ofereço para o outro. Né? Com certeza. Eu gosto de até perceber que o senhor cantou uma música muito bonita do Padre Zezinho, e gosto de olhar para uma dessas canções e ele destaca que a nossa religião, nossa fé é feita de dois riscos, né? Tem duas dimensões presentes, aquela que nos eleva para Deus, mas esta horizontal que nos coloca na relação com o irmão. Portanto, eu não vivo somente santidade dentro de um espaço litúrgico. Na verdade, estamos nesse espaço para celebrar a vida. Então, essa religião que me põe na relação com a vida. Portanto, no meu dia a dia, o modo como eu me relaciono com o irmão vai dizer o modo como eu me relaciono com Deus. Isso é evangélico. Então, não adianta dizer, eu amo a Deus, mas esse Deus que não vejo, né? Digo que o amo, mas na relação com o outro, esse irmão que está próximo, presente de mim, se eu não o amo, então existe uma contradição aí. Até numa formação que eu fui chamado para falar sobre a Eucaristia, né? Ali está, sim, sem sombra de dúvidas, a presença de Cristo na sua excelência, né? Ele que se dá no sacramento do altar. Mas essa comunhão com o Senhor já começa no desejo de também estar em comunhão com o irmão. Então, essa comunhão com o irmão se dá em diferentes momentos do nosso dia a dia. Então, a partir desta comunhão com o irmão, né, nesse desejo de estar com ele, estamos também em comunhão com Cristo. E essa comunhão com o irmão nos leva nos diferentes espaços do dia a dia, não somente no ambiente litúrgico, mas na própria dinâmica da vida. Quando a gente aprende a rezar a vida, né? Os santos nos testemunham isso, pelo bonito olhar de enxergar quem sofre, os pés que caminham ao encontro daquele que no mundo está ferido, mas o amor é remédio, o amor é esperança, aquele que trata a todos como irmãos e irmãs, né? A santidade está na própria palavra que Cristo colocou na nossa oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Se eu procuro a vontade de Deus em tudo, então é claro que cada vez mais o amor de Deus vai ganhando em meu coração e a santidade de Deus vai transparecendo nos gestos que eu realizo. É olhar para o céu, mas é amar quem caminha ao meu lado aqui na terra. Exato. Isso é ser santo. Exato, essa sensibilidade para com aqueles que sofrem. Então, posso até mesmo trazer aqui para a nossa conversa a vida de Frei Galvão. Sim. Este homem muito sensível aos aflitos, os pobres. E mesmo quando não podia marcar presença, fez chegar a eles este sacramental, né? Uma ideia tão simples, né? E nos faz pensar como Deus age através das coisas mais simples. Mas nele o desejo de se fazer próximo, mesmo quando não podia. Então, eu acredito que esta é uma característica dos santos, né? Eles procuram todos os meios para levar o amor do Senhor. Não encontram obstáculos, né? Porque a vida é por demais sagrada. E, de fato, então, quando esta vida ela é acolhida na sua totalidade, é sinal de Deus em nós. Deus em nós agindo em favor daqueles que mais necessitam. E é bonito que os santos são aqueles que oferecem aos outros aquilo que eles primeiramente receberam de Deus, Exato. que é o amor. Foram feridos, mas não ferem. Foram injuriados, mas não caluniam ninguém. Né? Às vezes foram até prejudicados, mas escolhem sempre fazer o bem e o bem para todos. Exato. Assim a gente vai aprendendo que à medida em que o amor do Cristo se torna a referência de tudo aquilo que eu vivo, a forma como eu enxergo, aquilo que eu falo, aquilo que eu guardo no coração, então também eu vou me tornando a bonita imagem do próprio Cristo para os outros. Né? Fazer do amor do Cristo a medida da vida é a forma de mostrar o amor de Deus para o coração das pessoas. Né? Exato, exato. Então,
quem fez essa experiência bonita do amor de Cristo procura levá-lo para o irmão. E como é interessante essa experiência que realizamos com estes que foram seduzidos pelo amor do Senhor. Então, eu gosto de olhar para aquela passagem que o Cristo, diante da samaritana, né, ele até, olha, se você beber dessa água aqui que eu tenho para te dar, né, ela vai te trazer plenitude. E o bonito é que quando ela fez essa experiência do Senhor, qual foi a resposta? Vou lá levar este homem que me conhece, falou todo a respeito de minha vida. Então, o amor de Cristo, de fato, é uma parte na missa, né, ele nos leva à comunhão. A paz do Senhor esteja sempre com vocês, né? O amor de Cristo nos une. Então, quem fez a experiência desse Senhor não fica em si mesmo. Aliás, né, o cristão de verdade não vive para si mesmo. Ele tem esse olhar para o outro. Então, esse olhar para o outro, esse querer ir ao encontro do outro, senão Deus realizando em nós esse projeto chamado humanidade. E a santidade não é se fechar, não é fugir do mundo, não é se isolar das situações. Não vou naquele lugar porque lá é pecador. Não converso com aquela pessoa porque senão eu vou me contaminar. Muito pelo contrário, eu me revisto de Deus para ser uma presença que transforma as várias realidades onde eu me encontro. Ninguém nasce santo, com exceção de Nossa Senhora. Nascemos pecadores. E superar o pecado e redescobrir o valor sagrado que a vida tem, aí está o caminho bonito do testemunho da santidade. Não é me afastar do mundo, mas é ser no mundo um amor que faz diferença. Como fez diferença São Francisco de Assis, como atualmente fez diferença a Irmã Dulce dos pobres. É esse amor diferente que nos santifica e traz a esperança de Deus para a vida, né? É um amor que não deixa a vida nas beiras, né? Muito pelo contrário. Aquele que entendeu a mensagem do Senhor, ele pede, olha, vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra, então não é para acender uma luz e colocar debaixo da mesa. Nós temos que ir ao encontro onde a vida é ameaçada na sua dignidade. Então, o santo é aquele que no seu coração arde o desejo de ver vida plena para todos. E é eco com aquilo que Nosso Senhor, a proposta de Nosso Senhor. Eu vim para que todos tenham vida. Então, Nosso Senhor foi ao encontro daqueles que muitas vezes não eram sequer procurados. Então, o Senhor vai ao encontro onde a vida está machucada. Então, o santo abraça também a mesma proposta do Senhor e procura caminhar com aqueles que mais sofrem. Por isso, aqueles que acolhem este bonito chamado, né, sede santos, como o Pai do céu é santo, em nenhum momento ele se sente melhor, mais digno ou privilegiado. Muito pelo contrário. A cada dia ele cobra um amor maior do seu coração para com as pessoas. Então, vem aquela bonita palavra de Jesus, né, em Mateus capítulo 25. Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Ou seja, o caminho da santidade é o caminho da caridade, da compaixão, do redescobrir a verdadeira humanidade. A santidade sempre vai nos colocar neste modo de estar na vida com o outro. Eu tenho para mim que, quando chegarmos diante de Deus, né, talvez a pergunta, né, a grande pergunta será: como é que foi a relação com os teus irmãos? Porque as bem-aventuranças nos põem nesta relação com o outro, né? Então, bem-aventurado você que foi misericordioso, olhou para o outro com misericórdia, né? Então, bem-aventurado você que promoveu a paz, né? Bem-aventurado você que lutou pela justiça. Então, de fato, a santidade é permitir que a vida sonhada por Deus chegue para todos, né? Não somente permaneça nos espaços litúrgicos, na verdade, a liturgia é celebrar o que vivemos no dia a dia com o Senhor. Mas ela deve, né? Se nós, de fato, amamos o Senhor, esse amor nos pede. Eu gosto de olhar para aquela resposta que Pedro dá para o Senhor, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E nosso Senhor pede, então, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Então, cuida da vida, cuida do irmão. Perfeito. Por isso, querer ser santo não é a pretensão de um dia ter uma imagem sua no altar de uma igreja. Santidade não é isso. Santidade é saber que você passou por este mundo carregando Cristo em seu coração. Ele foi o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. E você viveu bem nesta terra se você deixou as marcas do amor de Deus no coração das outras pessoas. E a forma como você amou fez diferença para a vida. Isso é ser santo. Exato. É deixar o amor de Deus como a maior herança no coração e na história das pessoas. Frei Tiago, gratidão pela partilha. Muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco nesta manhã. Que Frei Galvão seja para todos nós do Brasil uma referência bonita. Sim. Daquele homem que na caridade, na verdade e na fidelidade a Cristo canta a esperança e que a gente possa aí perseverar no caminho com Jesus. Amém. Leve um abraço aos seus demais confrades lá, rezem por nós, rezamos por vocês e continuemos aí. Ainda não somos, mas estamos dando passo e caminhando para um dia chegarmos aí à santidade, onde o amor de Deus triunfará em nosso humano coração. Amém. Gratidão.
Abençoado dia para você. Amém.